Olha, nós vamos ter aqui hoje um papo muito interessante, viu? Dentro da nossa Arca Talks, nós vamos falar com uma personalidade que há anos já faz parte deste desenho da saúde privada no nosso país, não só da saúde privada, mas da saúde pública como um todo, porque afinal das contas a indústria farmacêutica, a indústria que está sempre na ponta, né? Vide todos os problemas que a gente tem no dia a dia que são solucionados por novas drogas, novos medicamentos, vacinas. Ela está sempre aí e é exatamente com quem nós vamos conversar hoje. Mussolini, né? Nelson Mussolini, que é presidente executivo do Sindusfarma, que faz um trabalho incrível, viu, Mussolini? Eu sou um admirador seu, sei que você é um homem muito aguerrido, é uma pessoa que está sempre buscando encontrar alternativas positivas e você tem uma característica que eu acho que todos nós deveríamos ter e admirar, que é a transparência, a honestidade e a clareza de espírito. Então, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por estar aqui na Arca. Gente, nós vamos bater um papo de 20 minutos com essa personalidade aqui. Eu vou pedir para você, então, contar um pouquinho da sua carreira, Sim. da sua vida, para que depois a gente entre em outros temas aí. Se você esconder alguma coisa, eu vou atrás. Ótimo. Balestrin, primeiro eu tenho que agradecer. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que o trabalho que você faz como um cara de saúde, tá? Preocupação de saúde, me inspirou muito, tá? Sem dúvida nenhuma. Eu comecei na indústria farmacêutica, eu tinha 20 anos de idade, eu tenho 48 anos de indústria farmacêutica. Comecei numa empresa que chamava Indústrias Farmacêuticas Fontoura Wyatt, que era uma joint venture entre uma empresa americana e uma empresa brasileira, família Fontoura, e os americanos eram da American Home. Tinha o Almanac Fontoura. Que tinha o Almanac Fontoura, e eu trabalhava do lado americano da companhia. E eu assisti um período da nossa vida de indústria muito triste, que foi quando a gente parou de fazer penicilina benzatina no Brasil. Eu acompanhei este final quando o Brasil abandonou o IFA de medicamentos e passou a ser importador de medicamentos, do Bezetacil. O Bezetacil era da Fontoura Wyatt, e nós fechamos uma fábrica. Minha primeira ação, meu primeiro trabalho dentro da Fontoura Wyatt foi isso. Depois eu fui para uma indústria suíça, fui para a Ciba-Geigy, trabalhei na Ciba-Geigy 25 anos. Da Ciba-Geigy teve Novartis, foi a fusão da Ciba com a Sandoz, criou a Novartis, eu estava na companhia. Tá? E aí eu comecei a ter uma participação institucional maior. Comecei a fazer parte das entidades de classe, comecei a ter contato com o governo. Eu era só do departamento jurídico, entre aspas. Eu era o diretor jurídico, de repente virei o diretor institucional. E com isso a gente começou a trabalhar muito mais perto das outras entidades de classe, como pessoa. Saí da Fontoura Wyatt e da Ciba-Geigy, fui para a Eurofarma, uma empresa brasileira, que eu tenho relação até hoje, monstro dentro do Brasil, uma empresa que tem uma vocação muito grande, uma empresa que saiu do nada, o pai do fundador começou uma empresa, como ele fala, da sucata, e transformou a Eurofarma na empresa que é. Eu saí depois da Eurofarma, trabalhei 9 meses lá, mas aprendi muito, porque aprendi o dia a dia do investidor, daquele que põe o dinheiro no negócio, daquele que tem que correr atrás, porque é difícil ser empreendedor no Brasil. Eu olho para esses caras que são empreendedores no Brasil e falo, o que eles estão fazendo? Como eles têm ânimo todos os dias para levantar, pagar um monte de imposto, pagar um monte de juros e continuar empreendendo no país. Então eu admiro muito esse pessoal. De lá eu montei uma consultoria e eu tive a oportunidade de já falar para você que você quer descobrir quantos amigos você não tem, você monta uma consultoria, seus amigos desaparecem. Então, mas a minha consultoria deu muito certo e depois eu fui para o Sindusfarma. Então você tem muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, deu certo, eu não posso me queixar. Depois eu fui para o Sindusfarma e eu estou no Sindusfarma desde 2009. Então, no Sindusfarma, quando eu cheguei, nós tínhamos 128 associados, hoje nós temos 654. Nós faturávamos 4 milhões de reais com imposto sindical e hoje a gente fatura quase 60 milhões de reais sem imposto sindical. Todo esse dinheiro é revertido para o associado. A gente faz cursos gratuitos para o associado, a gente construiu uma sede muito bonita. Estive lá na inauguração.
Então, a gente procura atender o problema do associado. O que a gente fala lá dentro? Nós somos prestadores de serviço. O problema de um associado hoje é problema do setor amanhã. O problema do setor hoje, se não for do associado, vai ser amanhã um problema desse associado. Então, a gente procura olhar isso. Não discriminamos capital. Tá? Eu, como vim de empresa multinacional, depois trabalhei em indústria nacional, a gente sabe que o desenvolvimento não olha a cor do dinheiro, não olha se o dinheiro veio do norte da América do Norte ou se veio do norte da Bahia. O dinheiro tem que estar aqui gerando o quê? Conhecimento aqui para nós, trazendo desenvolvimento e trazendo o quê? Que aquilo que a gente produz, saúde. Esse é um resumo muito breve do Nelson Mussolini nesses últimos 48 anos. Muito bom. Mussolini, assim, todo mundo tem uma curiosidade em relação à indústria farmacêutica, principalmente quem não está no dia a dia, né? E é mais um usuário de produtos e torce para que os produtos, de alguma forma, reflitam para a saúde das pessoas. Me faz assim um comentário geral sobre a indústria farmacêutica no Brasil, a indústria farmacêutica em outros países, a indústria farmacêutica na América do Norte, a existência da indústria nacional e da indústria internacional, que você colocou, como é que elas convivem, como é que se trabalha, e, ao final, como é que se desenvolve conhecimento e pesquisa e desenvolvimento nesta área aqui no nosso país e no exterior? Então, a indústria farmacêutica, eu sempre coloco muito claro, a gente faz parte do setor privado e a gente precisa ganhar dinheiro. Eu não sou daqueles que falam assim, não, a indústria farmacêutica não ganha dinheiro. Não, a gente ganha muito dinheiro, porque o nosso negócio é um negócio de altíssimo risco. Tá? Então, o nosso negócio é um negócio que, se não deu certo, ele quebra uma empresa. Se o desenvolvimento de um novo produto não deu certo, ele pode acabar com a empresa. Todo negócio de alto risco precisa de ter grandes pagamentos de dividendo, porque senão ninguém coloca dinheiro lá dentro. Então, o nosso negócio tem que pagar muito dividendo, porque é um negócio de alto risco. Para vocês terem uma ideia, para desenvolver um novo medicamento, a gente gasta, se nós somos muito bom, 8 anos. Se vamos mais ou menos, a gente gasta 12 anos. Então, uma média de 10 anos para colocar um novo fármaco no mercado. Quando a gente coloca esse novo fármaco no mercado, a gente tem 10 anos ou 12 anos, se a gente for muito bom, para recuperar o investimento. Eu estou falando de investimento que pode chegar na casa, hoje, de 3 bilhões de dólares, para colocar uma nova tecnologia no mercado. Se você coloca uma nova tecnologia que vai atender, por exemplo, um problema de dor de cabeça, uma nova tecnologia para dor de cabeça, todo mundo tem, você vai ter um preço muito menor dessa tecnologia. Quando você faz o investimento dessa tecnologia num câncer raro, por exemplo, o preço tem que ser muito alto, porque ele precisa remunerar um investidor, aquele cara que durante 8 ou 12 anos ficou colocando dinheiro para que aquele produto chegue no mercado. Então, é um negócio de altíssimo risco. Se você erra, você tem um problema sério. Vou dar um exemplo. Todo mundo conhece uma empresa, o caso é público, então eu posso falar. A MSD, a Merck, teve um produto que era um produto anti-inflamatório, o Vioxx, que era uma maravilha, todo médico prescrevia. Eu mesmo prescrevi e usei muito. Eu usava muito, de repente, depois que o produto estava no mercado há muitos anos, descobriu que o produto trazia problemas hepáticos ou problemas cardiológicos. E a companhia resolveu tirar o produto do mercado, né? Ou suspender a venda do produto. Depois o produto voltou com uma série de restrições, mas suspender a venda. Essa companhia ela fez um anúncio às 10 horas da manhã no dia, porque é uma empresa que estava no mercado financeiro americano, então precisou fazer esse anúncio na abertura da Bolsa Americana, e ela valia 170 bilhões de dólares. Às 11 horas da manhã, meio-dia, a companhia já valia menos de 80 bilhões de dólares. Olha o risco do negócio. Um único produto dessa companhia que tinha dezenas, centenas de produtos de sucesso, o risco que isso apresentou para a companhia. Então, o nosso negócio é um negócio de altíssimo risco. Desenvolver produto não é fácil. As empresas brasileiras e as empresas estrangeiras de alta tecnologia, elas se entendem muito bem. Uma é dependente da outra, né? Eu preciso da nova tecnologia para poder fazer um medicamento genérico, um medicamento mais barato. Se eu não tiver essa nova tecnologia desenvolvida, um novo produto,
eu não consigo ter o produto genérico mais barato. E a gente sabe, quando vence uma patente, no dia seguinte do vencimento de patente, tá? A empresa que desenvolveu o produto sabe quando vai acabar a patente do produto dele. A empresa nacional que faz as cópias, e hoje cópias de altíssima qualidade, hoje o medicamento genérico no Brasil, ele é realmente comparável com o medicamento de referência, graças a uma atuação muito grande da Anvisa. Quando lança o medicamento, de cara o preço tem que ser 35% mais barato. Mas aí começa a competição, né? E esses preços caem muito, mas caem, efetivamente caem muito. Elas caem 60%, 70% do valor do produto de referência. A caneta emagrecedora, que agora está na moda, Da moda, tá? É um exemplo disso. O produto ele custava 2.000, tá? E agora já tem lançamento desse produto a R$ 400. E o preço vai cair mais ainda. Tá? Vai cair porque todo mundo quer uma fatia desse mercado. Então, elas convivem muito bem. Tá? Óbvio que as empresas nacionais não querem extensão de patente, e a gente tem isso muito claro dentro da visão do Sindusab. Nós temos uma lei de patente muito boa. Ela foi baseada, ela foi feita em 1996, 94 para entrar em vigor em 96, ela entrou em vigor em 1996. Nós temos uma lei de patentes que é uma lei atualizada, por incrível que pareça, apesar de ser uma lei de patentes que ela é de 1996. Tá? Mas ela é extremamente atualizada, tem 30 anos, mas é uma lei que é a lei que está vigente no mundo. O Sindusab se coloca frontalmente contra as questões de licenciamento compulsório. A gente acha que licenciamento compulsório não é a saída. Transferência de tecnologia, essa sim é a saída. No momento da pandemia, nós tivemos discussões monstruosas. Vamos quebrar patente de vacina, vamos quebrar patente de vacina. Quebrar patente nunca funcionou no Brasil. Quando quebramos uma vez só... E no mundo? Não funciona. Ninguém quebra patente. Porque outro dia eu ouvi aí alguém dizendo que queria fazer uma lei para quebrar a patente do Monjal. Isso. E aí eu fiquei em dúvida, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que significa quebrar a patente? Quebrar a patente é pegar o prazo que ela tem de exclusividade e falar agora esse prazo não existe mais. Mas a coisa não é uma coisa tão simples de se fazer. Na época da pandemia, se falou muito em quebrar a patente da vacina. Isso. Não, tem que quebrar a patente da vacina. E eu falava em todas as entrevistas que eu dava, gente, não é ir lá no INPI, que é o nosso órgão que faz registro de patente, com o pendrive, tá? Colocar o pendrive, naquela época a gente ainda não falava tanto em nuvem, tá? Então, o pendrive, colocava o pendrive lá no INPI, tirava o pendrive, ia para um laboratório, colocava o pendrive no computador e saía cuspindo vidrinho. Não é assim. Não funcionou no Efavirenz. Tá? E o próprio ministro Temporão, que foi quem assinou a licença compulsória para fazer Efavirenz no Brasil, ele se posiciona contra a quebra de patentes, contra o licenciamento compulsório, porque é muito complicado fazer um produto, porque tem o pulo do gato. Então, essas questões todas não se faz assim, vamos quebrar patente. E se começa a quebrar patente de tudo quanto é produto, quem vai investir para fazer um novo produto, para fazer um Monjaro melhorado, como já tem aí? Se, de repente, a Lilly não consegue recuperar o investimento dela, porque os espertos resolveram quebrar a patente, como que isso vai funcionar? Quem que vai investir dinheiro para fazer isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa história. Vamos quebrar a patente porque é bom. Não. O que é bom é desenvolver. O que é bom é transferir tecnologia. Fazer isso que a gente está tentando fazer com os PDPs, com os programas de governo de transferência de tecnologia. Critico alguns desses programas, que acho que não precisaria ter laboratório público investido nisso dessa forma. Acho que poderia ser entre empresas nacionais com empresas internacionais, parcerias para desenvolvimento de produtos seria muito mais vantajoso do que você colocar mais um intermediário na história. Mas quebrar patente definitivamente não é solução para problemas. Sempre ouço falar em outros países da existência de clusters para o desenvolvimento de pesquisa clínica, de novos produtos, de desenvolvimento de uma indústria específica. Né?
Como é que é esse desenho aqui no nosso país e como é que você vê um pouquinho fora para a gente fazer um benchmark entre o que nós temos e o que tem no resto do mundo? O que aconteceu é muito caro desenvolver produto. Tá? Então, realmente houve uma. E produzir esses produtos também não é barato. Então, houve uma centralização, tá? Uma concentração, tá? De desenvolvimento tecnológico. Então, você tem muito nos Estados Unidos, tem alguns países da Europa, tem a China vindo agora com uma potência muito grande, para você ter uma ideia, 40% dos estudos clínicos hoje já são feitos na China. Então, os chineses estão mudando e vão mudar a indústria farmacêutica no mundo, a gente não tem a mínima dúvida. Sem a diversidade que nós, por exemplo, temos aqui no Sem a nosso país, né? diversidade Eles fazem pesquisa clínica para para chinês. chinês. Depois os medicamentos têm que funcionar em ocidentais como nós aqui. É isso? Isso. E aí é que o Brasil pode ganhar muita coisa, tá? Com a lei que foi aprovada de pesquisa clínica da Ana Amélia, da senadora Ana Amélia, que o deputado Pedro Westphalen, que já esteve aqui, eu falo que a Ana Amélia é a mãe da lei e o Pedro Westphalen foi o pai da lei. Tanto que nós fizemos até uma homenagem a ele no Sinos Faro, junto com a Ana Amélia, porque realmente nós vamos mudar de patamar. Então, pesquisa clínica é um negócio que a gente pode fazer. Produção, tá? A produção está sendo centralizada por causa do custo. Tá? E hoje você tem uma globalização que tem funcionado. Mesmo aqueles que se colocaram contra a globalização no momento da pandemia, porque faltou produtos, sabem que você ter produção centralizada reduz custo. Você reduzindo custo, você amplia a oferta de produto e com isso você amplia a saúde. Mas vamos pegar a pesquisa clínica. Nós tínhamos um tratamento de pesquisa clínica no país que colocava o Brasil na 22ª posição dos países que mais faziam pesquisa clínica no mundo. A Argentina estava na nossa frente. Tá? E isso não tinha cabimento. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, nós deveríamos ser, em pesquisa clínica, um dos países entre o 8º, 9º, 10º país em pesquisa clínica. A gente vai chegar lá. Nós temos centros de pesquisa de altíssima qualidade. Tá? Antigamente era muito no eixo Rio-São Paulo, mais em São Paulo do que hoje não. Hoje você pega no Rio Grande do Sul, você tem o Moinhos de Vento, que é excepcional na área de pesquisa clínica. Você vai para a Beneficência Portuguesa na Bahia, que é extremamente competente na área de pesquisa clínica. Você sobe para as regiões mais ao norte do país, você tem centros de pesquisa para oncologia preparados, tá, que venceram o câncer, trabalhou muito para fazer isso. Então, hoje o Brasil tem uma diversidade de população que poucos países do mundo têm. Nós temos a segunda população japonesa, nós só perdemos de nipônicos para o Japão, o resto está aqui no Brasil. Italianos, nós somos oriundos, a gente tem uma população europeia muito grande, nós temos uma população africana extremamente grande. A maior população libanesa, aliás, maior do que a do Líbano. Do que do Líbano nós temos aqui. Então, nós temos uma diversificação de pessoas para fazer pesquisa clínica maravilhosa. E a gente precisa usar disso. Eu não vou ser grande produtor de produto, mas eu posso ser grande pesquisador de produto. E a partir do momento que você incorpore esse conhecimento da pesquisa clínica, você vai ter conhecimento para desenvolver produto. Outros países do mundo fizeram isso. Então, eles primeiro aprenderam a fazer pesquisa clínica, a entender, porque elas são globalizadas, essas pesquisas, você sabe bem disso. O pesquisador brasileiro está em contato online com um pesquisador nos Estados Unidos, com um pesquisador em Israel, com um pesquisador agora na China, que estão olhando, estão trocando informações. Isso está trazendo desenvolvimento para o nosso país de conhecimento. Conhecimento, eu digo que é o melhor investimento que você pode fazer dentro do país, porque ele não sai. Ele fica aqui dentro. Tudo que você traz de conhecimento, ele fica no nosso país. Este é um investimento que o Brasil precisa fazer forte, tá? Dentro das nossas universidades, dentro dos nossos centros de pesquisa, dentro dos nossos hospitais, para a gente ter o conhecimento aqui dentro de casa. Quem que tem que estimular isso, na sua opinião? Eu acho que o setor privado e o setor público.
tá, o setor público em quebrando as barreiras. Nós tínhamos uma série de barreiras para fazer pesquisa clínica no Brasil. Acho que a aprovação dessa lei, que é uma lei que tem muita gente que discute a lei até hoje, mas ela foi discutida por mais de 10 anos no Congresso Nacional. Não tem cabimento falar, não, a lei não foi muito discutida. Ela foi muito discutida, ela foi melhorada, ela foi alterada, mas nós não podemos querer que o pesquisador tenha ônus dentro do nosso país. Que uma pesquisa no nosso país demora 2 anos para ser aprovada, enquanto na Argentina ela é aprovada em 60 dias, nos Estados Unidos em 45 dias. E na França ela é aprovada em 60 dias também. Será que o nosso comitê de ética é tão mais ético que outros comitês do mundo para que a gente não use o que é aprovado lá fora, para que a gente tenha ganho de produtividade aqui dentro? E a pesquisa clínica, o incentivador do SUS, ele está melhorando a vida de pessoas que estão no Sistema Único de Saúde, que estão tendo a oportunidade de ter uma nova tecnologia sendo aplicada, né? Assim, mas vira cobaia. Não, não vira cobaia. Os protocolos clínicos são extremamente bem desenhados. As pessoas, e existem estudos que mesmo em produtos, quem toma, porque quando você faz uma pesquisa clínica do duplo cego, olha, eu sou advogado, eu não sou pesquisador, por favor, posso cometer alguns erros, mas você faz com o produto e faz com o placebo. Isso. Existem estudos, tá, que demonstram que mesmo aquele que é tratado com o placebo, ele tem uma condição de vida melhor do que o que não é tratado com nada. Por quê? Porque ele está tendo todos os exames clínicos, ele está tendo toda uma assistência médica muito melhor do que aquela pessoa que não está num estudo clínico. Então, a pesquisa clínica é um desenvolvimento para a saúde, é um desenvolvimento para o Sistema Único de Saúde. Eu não tenho a mínima dúvida que a gente vai sair desse 20º lugar que a gente está e vai chegar entre os 5. Nós temos condições de ser um dos 5 maiores países do mundo em pesquisa clínica. Mas não vai depender do Carlo Ancelotti, não, né? Não, não vai depender do Carlo Ancelotti, não, porque se depender, acho que a gente vai ter problemas. Mussolini, a gente, infelizmente, estamos indo para o final. Sim. A gente se comprometeu a bater um papo de 20, 25 minutos, que acho que é como tem que ser, exatamente para que os nossos ouvintes, os nossos atentos ouvintes, tenham a percepção daquilo que pode ser aprendido. Nós vamos fazer aqui que nem Netflix. Tá bom. Se você me permitir, depois nós vamos fazer outros capítulos. Vai tá? ser Porque tem muitos temas aqui que a gente ainda não falou. A gente tem que falar tá? de preço, a gente tem que falar de Anvisa, a gente tem que falar de Conitec, a gente tem que falar de sistema privado, mas tem muita coisa para falar. Tem mesmo. Então, para não dizer que a gente só falou de flores aqui, e até agora a gente só falou de flores, você sabe que a indústria farmacêutica também, às vezes, ela é criticada, né? Criticada pelos mais variados stakeholders, que muitas vezes acham que a indústria farmacêutica, e você já tocou nesse assunto, ela ganha muito dinheiro, por isso que ela expõe muito a necessidade de se ter novas tecnologias, novos medicamentos, e às vezes dizem que ela força a barra, né, para que esses medicamentos eles sejam introduzidos ou no sistema público ou no sistema de saúde, pelos mais variados mecanismos. Então, só para encerrar aqui, vamos falar um pouquinho disso e depois a gente volta num próximo episódio para falarmos a respeito de outras coisas. Então, eu acho que esse ponto que você tocou é o ponto da judicialização. Todo mundo fala, não, a indústria farmacêutica incentiva o médico, o doutor Balestrin, a usar o produto novo, um produto que ainda não está incorporado no sistema privado, no sistema suplementar ou no sistema público, e com isso gera a judicialização, e a judicialização é um cancro. Primeira coisa que tem que ficar muito clara, a indústria farmacêutica não gosta da judicialização. Nós somos contra a judicialização, porque judicialização tira alguns princípios básicos para nós, que é previsibilidade e segurança jurídica. Sem esses 2 pilares a gente não consegue fazer. Então, judicialização é ruim para isso. Tá? Hoje, a indústria farmacêutica não precisa mais chegar no Dr. Balestrin e falar, aqui tem uma nova tecnologia, Dr. Balestrin, por favor, indique para o seu paciente. Não precisa mais disso, porque hoje nós temos esse aparelho. A pessoa, quando vai consultar o Dr. Balestrin, ela já sabe, depois de ver o estudo que ela teve, ou o exame patológico que ela fez, ela já sabe exatamente qual o produto que ela vai ter que usar.
E ela vai chegar no doutor Balestrin, se o doutor Balestrin falar para ele, eu vou falar um produto que já saiu de cena, vou dar uma cibalena para o seu problema. Ah, doutor, cibalena não vai resolver o meu problema, porque eu vi aqui na IA que tem uma nova tecnologia que é muito melhor que cibalena. Então eu preciso dessa nova tecnologia. Então não adianta achar que é a indústria que força esta barra. É a sociedade que pede que esses produtos sejam incorporados. É aquela pessoa que tem um ente querido doente que pede que esse produto seja entregue a ele. Porque ele quer que essa pessoa saia de uma cama do hospital e continue produzindo. Essa pessoa produzindo, ela vai pagar impostos, Balestrin. Ela vai contribuir para o crescimento do país. Ela vai se autofinanciar ao medicamento que ela está tomando. Por isso que a gente tem que ter uma conversa mais transparente sobre a incorporação de novas tecnologias e não deixar isso na mão do judiciário. O judiciário não é um bom caminho para a incorporação de tecnologia, porque isso vai muito do sentimento daquele juiz que está na ponta. O juiz de direito uma vez falou no curso que a gente faz para juízes de direito, ele falou, doutor Mussolini, o senhor me desculpa, mas na hora que chega uma receita de um médico da cidade que eu moro, em que o paciente é a mãe de um morador da cidade que eu conheço, eu vou receitar o produto independentemente do que o Supremo Tribunal fale. Depois o Supremo Tribunal que casse a minha decisão. Mas não sou eu que vou dar uma sentença de morte para essa pessoa. A gente não pode depender disso. A gente tem que depender de regras mais efetivas. Temos que discutir este assunto. Eu sempre falo, eu falo para o Brito, toda vez que o Brito me convida lá na ANAP para a gente conversar sobre isso, Brito, nós temos que discutir mais. A gente tem que ver saídas para poder incorporar essas tecnologias que são mais caras, que são tecnologias que salvam vidas, que põem as pessoas para trabalhar e põem as pessoas para viver mais. Bom, você conheceu a Arca hoje, que é exatamente um local para a gente bater todos esses papos e fazer essas conversas de uma forma absolutamente isenta. Então, vamos conversar mais para frente. Amigo, obrigado por ter estado aqui. Aliás, vamos fazer um brinde. Um brinde. Tá? Balestrin. Até a próxima. Ao Muito obrigado por sucesso estar aqui com a nosso. gente. Obrigado.